A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Terapeuticamente falando, é num divã, é numa sessão terapêutica, é até mesmo num desabafo, que a gente acaba refletindo e vendo aquilo que está errado e aquilo que está certo, aonde nós temos que ir. Esse vídeo é um vídeo simples, mas passado para os nossos clientes e amigos, então não se preocupe com a questão da edição. Não veja também como um desabafo, mas sim para você que faz terapia, para você que busca terapia, tentar entender mais ou menos como que é o processo, que é muito dificultoso. Eu tive algumas experiências no consultório que me levaram a refletir, mas ainda uma experiência que eu passei ontem. Ontem eu perdi um ente querido e tive o contato com ele, conversei bastante há 2 semanas atrás, e a gente chega naquele clichê que nos faz refletir demais. Para tudo tem jeito, menos para a morte. Mas tem pessoas que elas morrem em vida, que elas levam uma vida cheia de promiscuidade, libertinagem, sofrimento, e não conseguem buscar a paz, o amor, a liberdade em determinado ponto. Então, é diante disso que eu quero falar para vocês. É diante da morte, porque toda vez que nós, seres humanos, passamos pela sensação de morte ou a presença de perder alguém que nós amamos, nós começamos a entrar num processo reflexivo e analisar o que eu estou fazendo de errado com a minha vida. Mas o mais bonito é o anseio de querer viver das pessoas que estão nos últimos momentos da vida. Na minha cabeça, o que vem diante do meu tio é quando ele era jovem, quando ele jogava bola, quando ele dava risada, quando ele brincava, mas mesmo diante da dor e do sofrimento, ele se recordava muito bem de como ele tinha aproveitado a vida. Mais do que isso, mais os momentos de fé. A fé é semelhante a quando nós estamos com um ente querido e a gente vê aquela melhora repentina que depois dela prossegue a morte, assim como aconteceu com o meu pai e alguns meses intensos de aproveitamento e de amor, e assim também com o meu tio, numa cama de hospital, tendo a esperança de sair dali, porque aquele local não era o lugar dele, ao ponto de ir para casa, viajar, prestar a sua fé e depois vir a óbito. Assim é a vida. Existe uma música muito famosa que chama Epitáfio, e na Epitáfio deixa claro, queria ter. Você queria ter o quê? E aí nós entramos nessa reflexão. Se nós não tivéssemos nenhum problema maior do que o problema de saber que nós iríamos morrer, o que nós faríamos? Eu me recordo de um cliente em estado terminal que a tristeza era aparente nele, pois ele sabia que a morte estava mais perto do que ele imaginava. Mas mesmo assim, ele batalhava, ele acreditava. Muito semelhante a Hebreus, a fé é fundamento da esperança e a certeza a respeito daquilo que não se vê. Ou até mesmo a minha avó materna, também falecida, quando no fim da vida ela inventou que queria fazer terapia. E ali ela desabafou. Então eu quero deixar claro para vocês que por mais que no ambiente terapêutico, baseado nas questões profissionais, você desabafa, você coloca tudo para fora, procure pessoas na qual você pode contar. É triste quando nós vemos pessoas que não têm amigos, pessoas que não têm ciclos sociais e simplesmente culpam os outros. Nossa, nessa sociedade não tem como confiar em ninguém. Tá bom, mas você confia em você mesmo? É até hipocrisia nós falarmos dessa maneira. Então, a mensagem que eu deixo aqui é simplesmente que você busque, sim, ciclos de amizades, sadias, pessoas que buscam ser melhor e se apeguem a ela. Assim como eu sempre deixo claro a respeito da tríade, que nós temos a questão psíquica, mas também a biológica do corpo, e mais ainda a questão espiritual, o transcender. Será que vai demorar muito para você precisar assumir que você precisa de ajuda? Eu, terapeuticamente falando, um profissional pode até falar casa de ferreiro, espeto de pau, mas quantas e quantas vezes eu não preciso de ajuda? Não preciso da ajuda da minha esposa junto comigo, em oração. Preciso de muitos amigos meus que estão perto de mim, familiares. Então, do mesmo jeito que eu conto com a oração, vocês também precisam. E longe de mim, nossa, Thiago, você é um terapeuta cristão? Não, eu sou um cristão que se tornou terapeuta. E eu vou continuar insistindo sempre, 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 que a espiritualidade está em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Dificuldade, todos nós temos. A pergunta é, nós vamos assumir ou nós vamos ainda continuar se importando com os efeitos e fugindo das causas? A causa é muito simples. Eu, você, nós temos que buscar sermos pessoas melhores. Além da ingratidão das pessoas que nos cercam, além de muitos que não se importam com o que está acontecendo na nossa vida. Confesso,
para mim muitas vezes é difícil. E sem jargão de marketing, nossa agenda está fechada e eu estou encaminhando esse vídeo para elas para pedir desculpa, porque eu não dou conta. Até mesmo eu estou chegando naquele ponto que a gente tem que tirar o pé do acelerador e colocar um pouco o pé no freio. Porque a gente pode entrar num burnout, correr tanto atrás do trabalho, por mais que o trabalho auxilie as pessoas, mas cair o desempenho. Por isso que muitas vezes recuar não significa fraqueza, mas significa descansar, refletir e prosseguir. Então, pois bem, eu deixo claro para vocês. Eu sei que é bom e subjetivo você estar de frente com um terapeuta ou com alguém que você confia, para você falar todas as suas mazelas, para você ouvir conselhos, mas também é bom você, juntamente com você, uma mesa redonda do eu, como já dizia Augusto Cury, refletir e ver o que está de errado na sua vida. Sabendo que, por maior que seja o seu problema, como eu mesmo encaro problemas financeiros, problema de casais que querem se separar, ou pais que não sabem lidar com filhos, para tudo tem uma solução, para tudo tem um jeito. Só não tem um jeito para a morte, porque a alma, a ânima, que no grego tem o mesmo significado da questão psique, deixa bem claro para nós, é ela que nós temos que animar. É ela que temos que colocar toda a nossa vontade, toda a nossa emoção, mas acima delas, o nosso intelecto, a inteligência de buscar a solução, a inteligência de refletir e de ver que nem tudo está perdido. E talvez, como eu sempre repito esse jargão no consultório, quando a pessoa me fala, nossa, meu problema é grave, né? Nossa, eu tô te dando trabalho, né? E eu simplesmente repito, cara, o seu problema é pequeno diante do problema dos outros. E é assim que nós temos que ver a vida. Podemos dizer com uma intenção paradoxal, imagine o pior e espere o melhor. De tudo isso para dizer que por mais que uma agenda esteja cheia, o desejo de querer mandar uma mensagem para o terapeuta, que muitos dos meus clientes sabem que eu ouço sim, que os atendimentos não se limitam a um divã, que nós possamos sim buscar cada vez mais conhecimento, seja através de um vídeo simples, sem edição, cortes mínimos, ou através de uma leitura, que eu tanto incentivo. Pessoal, de todo o coração, a nossa sociedade se torna cada vez mais pobre, porque nós limitamos o nosso pensamento. A busca da verdade não pode se resumir simplesmente na área que você escolheu seguir, na religião que você se prendeu. A busca da verdade é algo que você abrange o seu estudo, o seu conhecimento, até mesmo as discussões, o método socrático de questionamento com as outras pessoas, para saber realmente se aquilo que você sabe ou acha que sabe é verdadeiro ou não. Todos nós temos uma grande dificuldade de sermos corrigidos, e eu não me descarto disso. Quão triste é quando alguém chega e faz uma crítica para você, por mais que nós não acreditamos nessa tal de crítica construtiva, mas essa crítica nos leva a refletir. Eu deixo claro, às vezes até mesmo como amigo, quando você se coloca a criticar o outro, fala, isso que você fez não tá bom, isso que você fez eu não concordo, tá bom? Mas você tem fundamentos para questionar e criticar? Ou seja, nós precisamos sim sermos os primeiros a nos questionarmos, como eu estou falando aqui. Eu acredito que eu devo estar trabalhando demais, eu acredito que muitas vezes eu não consigo dar conta, diante de divórcios, diante de tentativas de suicídio, diante de pessoas que clamam pela vida, mas mesmo assim se sentem sozinhas. É triste, e muitas vezes, como eu ouço 1, 2 e 3 vezes esses relatos, que é mais ou menos assim, por que num consultório 50 minutos se tornam 10 minutos? É por causa da naturalidade, é por causa da empolgação. Mas se lembre, a vida é um grande quebra-cabeça de aprendizado. É como a gente fala no Além do que te ensinaram, você pegar 7 tipos de riqueza e tentar trabalhá-la uma por uma. E você vai perceber que sim, você pode chegar na plenitude. O intelecto, a busca pela verdade, pelo conhecimento, é o que nos coloca à frente da nossa vontade, que muitas vezes nos engana, ou das nossas emoções, que muitas vezes nos afundam e nos faz instintivos. Eu poderia falar que nós somos seres instintivos. Eu ajo por instinto muitas vezes. Quem age muito por instinto só significa uma coisa, que não trabalha o intelecto. É semelhante à desculpa de um homem que trai e fala, amor, foi por instinto. Será? Mas o intelecto de ver um horário onde a esposa não ia descobrir, de marcar um motel, fica onde? Então, cuidado. Nós não temos que justificar nossos erros, nós temos que refleti-los e colocar em prática essa melhoria. Desculpe algum desabafo que eu fiz aqui,
mas esse vídeo realmente é indicado para clientes e pessoas que passam por terapeutas. Terapeutas também são humanos, terapeutas também erram, terapeutas também, entre aspas, justificam suas faltas. E aí, será que isso é certo ou será que isso é errado? Lembra, não se coloca no narcisismo de achar que o seu caso é único, mas antes de mais nada, nós sempre falamos que pode ser, no meu caso, que metade do que aconteça na clínica depende de mim, mas outra metade depende dos meus clientes e dos meus pacientes. Nós temos anseios por pessoas que nos ajudem. Como já dizia o cristianismo, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Ame a Deus e ame quem está do seu lado. Talvez você nem precisa tanto de terapia, mas você sabe que a outra pessoa que está do seu lado necessita até mesmo mais que você. Então, seja terapeuta. Se coloque auxílio. Se coloque na companhia. Se esqueça um pouco de si e se coloque diante do outro. Muito obrigado pela atenção. É uma lista de transmissão simples que esse vídeo está indo, mas para vocês sentirem que realmente tem alguém que importa com vocês. Mas muitas vezes não dá conta. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Deus até o fim. Não existe terapeuta cristão. O que existe é cristão que se torna terapeuta. Como já dizia nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus chorou. O termo mais curto da Bíblia. Possivelmente por quê? Porque ele viu o anseio que o ser humano tem pela vida. Mas muitas vezes ele está morto, ele se mata em vida. Até mais.